Boa noite, bom dia, né? A live é sempre à noite, a gente fala boa noite da maratona. Fala galera. Comecei uns 2 minutinhos antes, pessoal, mas quando der meio-dia aí, alguém me avisa que não importa quantas pessoas tiver, a gente já vai começar. A gente tem que, porque tem uma quantidade muito grande de dúvidas que a galera mandou da maratona, né? De semana passada. Fiquei muito feliz, pessoal. Cinco, quase 5 mil pessoas, 4.800 e alguma coisa, visualizações dos vídeos. Quer dizer que quase 5 mil pessoas assistiram às aulas da maratona. Isso é muito bom, deixa a gente muito feliz. Situações como essa. Bom, vou avisar aqui, só já vai entrando. E aí a gente começa já a nossa live. Uma coisa que a gente vai fazer na live de hoje, que é tirando as dúvidas. Durante a maratona de semana passada, muitas pessoas mandaram muitas dúvidas e eu tô com essas dúvidas aqui. Então, assim, caso eu não tenha respondido a sua dúvida, se você tem alguma dúvida e eu ainda não mandei, espera, porque às vezes ou eu já falei e você entrou atrasado, ou então a gente já ainda vai falar nas próximas dúvidas, tá? Nos próximos minutos. Então a gente, se por algum motivo acabou a live, assim, nossa, Luiz, acabou, não deu tempo, velho, não deu tempo de responder a minha dúvida. Você manda no meu direct que eu vou te responder na hora, beleza? Vamos começar já esperar, porque agora é meio-dia. Não sei, não estou esperando muita gente, mas vamos lá. A primeira dúvida, que foi uma das dúvidas que, sim, mais apareceram para mim depois das aulas da maratona, principalmente a primeira aula da maratona, que é como ser cat friendly, né? Uma quantidade muito grande de pessoas me mandou a mesma dúvida, que foi: Luiz, por que que não pode pegar na nuca do gato? E aí, muitas pessoas ainda se justificavam, falando: olha, a mãe a mãe gata não morde a nuca do gato. Então foi uma das coisas que o pessoal mais justificava, que a gente falou que não é bom ficar pegando, fazendo aquele clipe, né? Então qual que é a grande questão, pessoal? A gente tem que lembrar o seguinte: a gente não tem na nossa mão receptores de pressão, que são receptores de pressão que a gata tem na boca. Então quando ela pega o filhote pela nuca e carrega, a gente tem que lembrar que a mãe gata, ela tem receptores ali na, na mandíbula, que faz com que ela pressione aquele filhote até um determinado ponto, que é um ponto que não machuca aquele gato. A gente não sabe. Então, quando a gente pega ele na nuca, às vezes pra gente a gente está apertando tranquilo, não está apertando forte. Só que para ele está causando uma quantidade significativa de dor. E a gente tem que lembrar o seguinte, que tem os pacientes, que a maior parte dos pacientes, eles estão com medo no consultório. E eles reagem como? Ou congelando ou atacando. Então se você pega um paciente que está estressado, com medo, foi feito um manejo todo errado ali para ele, para chegar ali na clínica para você, e ele já veio através de um manejo todo errado, transporte errado, uma recepção errada. Na hora que você pega ele, ele já está morrendo de medo. Quando você faz o clipe e pega ele na nuca, você ainda causa dor nele. Então, às vezes, é só o gatilho que falta para aquele paciente, para aquele gato no consultório destruir, começar a atacar, começar a virar aquele Zetel que a gente conhece quando está atendendo aquele gato muito agressivo. E às vezes ele não é só agressivo, são vários manejos errados, até mesmo esse manejo final de pegar ele na nuca. Agora, é proibido pegar ele na nuca? Pessoal, não é. Nunca diga dessa água, nunca beberei, tá bom? Eu já peguei. Tem situações que a gente tem que pegar, porque tem situações que alguns pacientes são muito agressivos. Só que você tem que pensar o seguinte: você tem que fazer esse clipe, pegar na nuca do gato, se realmente é necessário. Se realmente é uma situação que você tem que se defender, ele vai atacar alguém, ou ele está muito agressivo, você tem que fazer algum manejo que é essencial para ele. Só que lembrando que daquele momento para frente, meu amigo, você já causou dor naquele paciente. Ou seja, daquele momento para frente a situação vai ficando ainda pior, certo? Então, não é que você não possa
pegar, mas é porque a gente não tem receptor de pressão na mão, então quando a gente pega na nuca dele, a gente está causando dor. Pra gente é tranquilo, pra gente às vezes não tá causando dor nenhuma, tá pegando fraquinho, mas para ele tá gerando uma dor significante, certo? Usem o clipe, usem segurar na nuca do gato, só se for uma situação totalmente extrema. Ah, Luiz, como que você faz? Cara, você pega, enrola ele na toalha, faz o manejo direitinho, 99% dos pacientes vai dar certo, tá bom? Pouquíssimos pacientes, esses pacientes que são, o pessoal chama de demônios, são aqueles pacientes muito agressivos, são uma exceção. Então fiquem tranquilos quanto a isso. Segunda pergunta que apareceu com muita frequência depois que vocês assistiram às aulas da maratona. Se eu não conseguir coletar sangue do gato no dia, tentei, não consegui, furei uma vez, duas vezes, não consegui, e ele começou a ficar nervoso. É um gato que estava tranquilo e começou a ficar nervoso. Dali para frente a gente não está conseguindo mais manipular ele de maneira ideal. Eu peço para esse paciente voltar no dia seguinte ou eu cedo o paciente. Então isso vale para duas situações. Pacientes que são muito agressivos e que às vezes você precisa colocar esse paciente no acesso ou fazer uma coleta de sangue nesse paciente, ou às vezes pacientes que não são tão agressivos, só que aí você tenta uma, duas, três vezes, não consegue, a gente sabe que daí para frente vai ficando só pior, o paciente vai ficando cada vez menos acessível. Aqui eu sempre falo que a gente tem que fazer usar o bom senso. É um paciente que permite que você peça para ele vir no dia seguinte. Vamos supor, um exemplo simples. É um paciente que veio coletar sangue para fazer uma castração eletiva, certo? Uma coisa super tranquila. E aí aconteceu toda essa situação, não conseguiu coletar o sangue direito, ele furou uma, duas, três vezes, não deu certo, esse paciente começou a ficar grilado com você. E a coleta já está ficando difícil. É uma situação que não tem problema nenhum você pedir para ele voltar no dia seguinte. Situações que precisa fazer uma coleta de urina para um paciente que tem que fazer um check-up. Porque tem um paciente que tem doença renal crônica, ou um FeLV positivo, que está na época de fazer check-up. Mas não é um paciente que está sob uma condição enferma. Aí tudo bem, pede para voltar no outro dia, não tem problema. Ou alguma coisa, um paciente veio porque está com uma lesão de pele, você quer um hemograma. Não conseguiu coletar o hemograma, pede para ele voltar no outro dia. Só que tem algumas situações que se o paciente vier na clínica porque ele está enfermo, por exemplo, é um paciente que está vomitando muito, com muita dor abdominal, e por causa dessa dor abdominal ele não está deixando você manipular ele. Percebe? Então você fala, eu vou pedir para esse paciente voltar no dia seguinte para ele ficar mais calmo, porque eu não estou conseguindo fazer um acesso venoso nesse paciente. Não. Aí, pessoal, a gente acaba tendo que abrir mão de outras práticas. Agora, a contenção química, senhores e senhoras, é a última das opções que a gente faz. A gente tem que fazer todas as práticas, o manejo. Eu falo que é o seguinte, se você começou a ficar nervoso com um paciente, começou a perder a paciência, é igual quando você começa a perder paciência com criança. A gente tem que passar para outra pessoa. Às vezes você tenta, mas você já está tão nervoso que você não consegue ir para frente. Você pede para outra pessoa vir te ajudar, ou tem a outra pessoa fazer, ela consegue porque ela está tranquila. Isso é importante. Agora, se você já tentou tudo, pessoal, já tentou, preciso colocar esse paciente no acesso venoso, eu preciso de um sangue dele agora, porque esse paciente está muito mal. E o paciente não, é impossível, a gente não consegue chegar perto dele. Porque só de chegar perto dele ele te agride. Eu já passei por uma situação dessa. Eu acho que eu já comentei várias vezes que foi um gato obstruído. Pessoal, era um gato extremamente bravo. Bravo assim, de ninguém conseguir mexer com ele. Muito agressivo. E aí chegou com recidiva, reobstruiu. A gente não conseguia mexer com ele. A opção que a gente teve foi fechar a caixa de transporte e colocar um isoflurano até ele dar uma bodada. Mas isso tem que ser raro. A gente não pode criar como rotina, nossa, um paciente está de difícil manipulação, eu vou fazer uma tranquilização, uma sedação nele para facilitar eu manipular esse paciente. Isso não é necessário a maior parte das vezes. Vão ser mínimas as vezes, eu conto assim dos dedos de uma mão,
a quantidade de vezes que eu precisei tranquilizar um paciente para poder fazer uma coleta de sangue, para poder fazer um acesso venoso, algum tipo de procedimento assim. Não é normal, certo? Mas se você precisar, faça. Até porque, pense em uma coisa, quem é veterinário? Você é veterinário, você tem um estagiário. A segurança do seu estagiário também é responsabilidade sua. A segurança do seu enfermeiro também é responsabilidade sua. Se vocês não estão conseguindo, estão vendo que o negócio ali está realmente muito feio, se o gato machucar o seu estagiário, a culpa é sua, tá bom? Ele tá ali por responsabilidade sua, então tem que tomar muito cuidado. Então eu acho que sim, você, se for um paciente que você está enfermo, que precisa do seu socorro naquele momento, que não dá para esperar, utilize a contenção química, tá bom? Se for um paciente que você precisa fazer algum procedimento e é daqueles pacientes extremamente agressivos, que não é o comum, é o raro na nossa rotina, utilize a contenção química. Mas não fiquem usando contenção química porque o gatinho me deu um tapinha, me deu uma unhada. Vou fazer uma contenção química, eu não quero me machucar. E também não tem necessidade, tá bom? Aplicar as práticas cat friends que a gente falou muito na primeira aula, usar toalha, fairway, ensinar para o proprietário sobre o transporte correto, são as práticas mais importantes de você realizar nesse paciente, tá bom? A André falou outra coisa, que gabapentina. A gabapentina é muito bom, só que o problema da gabapentina é o seguinte: você tem que dar antes. Você falou aí 2 horas antes, quando o paciente é bravo. Só que aí você já tem que ter um contato com aquele paciente. Você sabe que aquele paciente é bravo. Aí, o que você faz? Fala pro proprietário manipular a gabapentina, ou eu tenho manipulado lá na clínica, quando tem situações como essa, eu dou um comprimido pro proprietário administrar 2 horas antes de vir, ou 1 hora antes de vir para a clínica. Só que você tem que saber que aquele paciente é agressivo. Né? Então, eu já atendi esse paciente, eu sei que ele é muito agressivo mesmo, então eu vou conversar com o proprietário, ele vai trazer, então toma um comprimido de gabapentina. O problema é quando chega aqueles pacientes que você não sabe, né? Cliente novo, um paciente novo, aí é mais complicado. Mas quando você sabe, com certeza a gabapentina é uma excelente situação. Sem contar que a gente tem que levar em consideração algumas coisas, que a contenção química, dependendo da droga que você usar, pode causar alterações no seu exame de sangue. Então, vamos levar isso em consideração também. E se usar, saiba a droga que você está usando e qual alteração você pode ter ali naquele exame. Agora, eu sabia que a aula de diagnóstico de FIV-FeLV ia ser a aula que mais ia ter dúvida. É realmente, FIV-FeLV é um diagnóstico, é um tema denso, complexo, que realmente por si só já gera muitas dúvidas, né? Então, muitas pessoas me perguntaram e disseram que não entenderam por que no caso de FeLV, se eu resgatar um gato, eu tenho que esperar 30 dias para testar. Porque senão ele pode dar falso negativo. Pessoal, a partir do momento, isso é uma resposta simples. Por que a gente, quando resgata um gato, resgata um gatinho? Por que recomenda esperar 30 dias para fazer de quarentena para testar? Porque senão pode dar falso negativo. Quando um gato entra em contato com o vírus da FeLV, demora ali mais ou menos 30 dias do momento que ele entrou em contato com o vírus da FeLV até o dia que o teste dá positivo, demoram 30 dias. Tá bom? Então, se ele entrou em contato com o vírus hoje, por exemplo, vamos supor que um gatinho que tomou uma mordida ou entrou em contato com um gato FeLV positivo hoje. Esse teste só vai dar positivo daqui 30 dias, porque é só daqui 30 dias que ele vai ter partícula viral circulante o suficiente para que o teste dê positivo. Então, se você testar amanhã, ele deu negativo, não é porque ele é negativo, é porque ainda não deu tempo de ter carga viral circulante suficiente para o teste dar positivo. É isso que acontece. E quando você pega um gatinho da rua, você pegou ele hoje. Por que a gente testa só daqui 30 dias? Tem gente que testa hoje, mas tem que retestar daqui 30 dias. Porque você está levando em consideração que, se eu resgatei ele agora, meio-dia, eu estou levando em consideração que hoje cedo, ele pode ter entrado em contato com um gato FeLV positivo. A gente não sabe, ele estava na rua, a gente não sabe como que foi a situação desse paciente. Então a gente leva em consideração isso, tá bom? Que aquele gato que você resgatou hoje, naquele dia,
ele entrou em contato com o felvo positivo. E é exatamente, se a gente está falando do SNAP, tá? O SNAP demora 30 dias para dar positivo. Então, por isso que você tem que fazer o reteste em 30 dias ou testar só daqui 30 dias, porque aí isso já vai para uma próxima pergunta que muitas pessoas fizeram. O que é melhor? Eu testar agora e retestar daqui 30 dias ou testar uma vez só daqui 30 dias, o SNAP, né? Pessoal, isso tem várias linhas de pensamento, não tem certo nem errado. Tem veterinários que gostam de fazer o quê? Peguei agora, testei para saber o estado imunológico daquele paciente naquele momento. Mas de qualquer maneira, que 30 dias você tem que testar aquele paciente. Isso não está errado, tá bom? Mas tem outros veterinários, eu sou mais dessa linha de pensamento, que é melhor você testar só daqui 30 dias, porque você economiza dinheiro do proprietário, certo? Então você testa ele só daqui 30 dias. Só que desses 30 dias, pessoal, é quarentena daquele animal que foi resgatado. Certo? Não vai pegar o paciente e vai colocar no meio dos outros gatos de casa. É isolamento, é quarentena desse paciente, desse gato, por 30 dias. Deu 30 dias do resgate, faz o teste. Luiz, qual que é certo, qual que é errado? Não tem. Isso são linhas de pensamento, nenhuma está certa, nenhuma está errada. Isso é muito a gosto do veterinário, vai muito a gosto da prática, da experiência pessoal. Eu, Luiz, faço o teste. Eu, Luiz, faço o teste só 30 dias depois. Mas se você quiser testar no dia e se der negativo, retestar daqui 30 dias, é uma opção também. Desde que você reteste em 30 dias. Beleza, pessoal? Não tem certo nem errado nessa situação. Outra pergunta, pessoal. Agora a gente vai responder muita pergunta que veio sobre diagnóstico de FIV e felvo, tá? Relaxa aí, certeza que se alguém mandou alguma dúvida aí, vai estar aqui. O regressor é contaminante? O gato que está passando pela felve regressiva, ele é contaminante e infectante para outros gatos? Pessoal, a resposta é não. O gato regressivo, ele não é infectante, exceto por transfusões de sangue. A gente sabe que esse paciente regressivo ele pode progredir na doença, virar um progressor e passar a eliminar o vírus. A gente não sabe muito bem a incidência, quantos por cento disso acontece. Sabe que em caso de imunossupressões severas isso pode sim acontecer. Mas o gato, quando ele está na fase regressiva, ele não tem eliminação viral. Por quê? Porque o regressivo ele não contaminou plenamente a medula. Só o progressor que contamina a medula de uma forma bem intensa. Então, quando acontece isso e não tem um sistema imune capaz de evitar a replicação viral ali naquela medula naquele momento, você não vai ter uma replicação viral e você não vai ter o vírus chegando nas glândulas, no caso da regressiva. O progressivo, por contrapartida, ele chega na medula e quando o vírus chega na medula, pessoal, é uma festa. Ele começa a se replicar de forma muito intensa. E dali ele vai para tudo quanto é lugar no corpo, principalmente para as glândulas, e sai em tudo quanto é secreção, ocular, salivar, fezes, urina, em tudo quanto é lugar. Então o progressivo é muito infectante. O regressivo não faz isso, ele não faz essa carga viral, que só acontece quando o vírus contamina plenamente a medula e consegue replicar nela. Beleza? Então, exatamente, só o progressor que elimina o vírus no ambiente. Isso é super importante, tá bom? Agora, toma cuidado que o regressor, ele pode ser contaminante por transfusões sanguíneas, pessoal. Pode ser contaminante por transfusões sanguíneas. Por que isso é tão importante? Porque a gente não tem tanto banco de sangue que tem bolsa de gato estocada. E a gente passa por situações, todo mundo já passou por isso, que às vezes tem que pegar um gato em uma emergência, você tem que pegar um gato ali, um outro gato do tutor, coletar o sangue dele e transfundir. Todo mundo já teve que passar por uma situação dessa. Às vezes, tem teste de FIV e felvo? Tem o SNAP. Deu negativo no SNAP aquele gato. Só que a gente não tem o PCR dele. Se não tem o PCR e esse gato for regressivo, ele pode ser contaminante. Por isso,
Doadores de sangue tem que ser SNAP negativo e tem que ser PCR negativo. Eles não podem ser regressores para doar sangue. Tá bom, pessoal? Outra dúvida interessante. Essa aqui é uma dúvida bem bacana. Luiz, na sua aula da maratona, você falou que depois, se o teste SNAP der positivo, você espera 30 dias, repete o SNAP para ver se ele dá positivo. Ao invés de para ter certeza que aquele gato não está na infecção transitória, por isso a gente espera 30 dias. Ao invés de fazer isso, eu posso já pedir imunofluorescência, o IFA, porque ele só dá positivo no gato progressor. Pode. Bacana, excelente pergunta, mas por que a gente não está fazendo? Na verdade, não é que a gente não está fazendo, a gente está deixando de usar um pouco a IFA. Porque a IFA depende muito do olho do patologista, depende muito de reagente. Então, o que acontece é que, vou dar um exemplo simples. Algum animal, você manda para 2 patologistas do mesmo sangue. Um patologista extremamente experiente, um outro com pouca experiência. Um acha, aí você pega as observações. Tem 1 milhão de observações no exame do cara experiente e no sem experiência não tem. Por quê? Porque acha muito, sabe ver as alterações com muita intensidade. Então depende muito do olho da pessoa. Evidentemente, as pessoas que são mais experientes têm mais capacidade de fazer esse tipo de exame. Então, começou-se a ver que os resultados estavam sendo um pouco discordantes entre os laboratórios, certo? Alguns discordantes, então estava dando falso positivo, falso negativo. Por isso, o IFA não é que não pode ser utilizado, mas o pessoal está deixando um pouco de usar ele, tá? Se você for fazer imunofluorescência direto, pessoal, pelo amor de Deus, faça no laboratório de extrema confiança. Não manda para o laboratóriozinho, tá bom? Manda para o laboratório que você sabe que tem uma capacidade, que tem um renome imenso, tá bom? Para fazer esse tipo de exame. Mas você pode fazer dessa maneira. Na aula, até coloco lá no final assim, tem várias receitas de fazer estrogonofe. Então assim, nesse diagnóstico, tem várias maneiras. Tem como você confirmar com PCR também, se fizer da maneira correta. Eu, Luiz, não gosto. Eu fiz uma receita de estrogonofe que, para mim, seguindo o passo a passo, não tem como errar. Tá bom? Mas tem pessoas que têm outras receitas. O importante é, no final tem que dar certo. No final a receita tem que dar estrogonofe. Não importa se você vai fazer com extrato de tomate e creme de leite ou se vai fazer com ketchup e mostarda. Tá bom? Essa é a grande questão. Outra dúvida. Luiz, não entendi uma coisa. Se der positivo para a FIV com menos de 6 meses, e eu repetir o teste quando o paciente tiver 6 meses e ele der negativo. Então era falso positivo? Exatamente, pessoal. A gente tem que lembrar que o gato, ele tem anticorpos anti-FIV circulantes da mãe, caso a mãe seja positivo, até os 6 meses. Então, se você faz o teste em um paciente com menos de 6 meses, e a mãe era positiva, ela passa anticorpos anti-FIV para o filhote. Tá bom? E esses anticorpos circulam ali naquele paciente até 6 meses. Só que o teste SNAP para FIV detecta anticorpo e pode pegar esse anticorpo materno anti-FIV que a mãe passou para o filhote, que fica ali até 6 meses, e o teste positivar por causa dele. Então, se antes de 6 meses deu positivo para FIV, você vai repetir esse exame quando ele tiver 6 meses ou mais. Para quê? Porque você tem certeza que não tem mais anticorpo materno ali. Se der positivo de novo, é porque esse anticorpo realmente era daquele filhote. Se der negativo, era anticorpo materno. Luiz, mas eu não entendo. Se a mãe for positiva, ela não passa FIV para o filhote de qualquer maneira? Não. Essa é a grande questão, pessoal. A FIV, ela tem uma fase muito grande que o paciente é assintomático, que ele fica com uma alta carga de anticorpos anti-FIV. E isso, em média, é de 6 a 7 anos no gato. E até é uma fase que o paciente tem FIV e que ele é totalmente assintomático, porque ele tem uma alta carga de anticorpos anti-FIV. Só que, à medida que o tempo vai passando, o vírus vai replicando e vai diminuindo aquela relação CD4-CD8. Quando isso acontece,
que é lá na fase clínica da FIV, ele entra no que a gente chama da imunodeficiência propriamente dita, tá bom? Só que até chegar lá, tem uns 6, 7 anos de gás assintomático, que tem altos níveis de anticorpos. Nessa fase, é comum que não se passe o vírus por via transplacentária. Olha que interessante. E aí, a gata passa os anticorpos anti-FIV para o filhote. Então é muito comum. FeLV, pessoal, FeLV progressivo é muito aborto e os que nascem positivos. Tá bom? Na FIV não. Se você tiver nessa fase aí assintomática, você vai ter pacientes com altos níveis de anticorpos e que não se contaminam, tá bom? Por isso o teste dá positivo por causa de anticorpos maternos. Próxima dúvida. A vacina quíntupla que nós temos influencia no diagnóstico? Por exemplo, se eu vacinei o paciente e não fiz o teste, depois o teste pode dar um falso positivo por causa da vacina? A resposta é não. Por quê, pessoal? Para a FeLV, o SNAP detecta antígeno viral, tá bom? Não detecta anticorpo. Então, a vacina não vai influenciar em nada, uma vez que o teste detecta antígeno. Para a FIV é diferente. Para a FIV detecta anticorpo. A gente não tem vacina para a FIV aqui no Brasil, mas nos locais que tem vacina para a FIV, realmente, se você fizer a vacina, essa vacina pode influenciar e dar um falso positivo no teste. Mas para a FeLV não, porque o SNAP detecta antígeno viral no teste, não detecta anticorpo. Beleza? Então, essa resposta é não. Essa aqui eu vou deixar para responder daqui a pouco, porque essa aqui foi a pergunta que mais teve, pessoal. Em geral, eu testo vacino teste. E se o proprietário não quiser testar? Essa aqui foi a dúvida que mais teve, disparada assim. Então eu vou deixar para responder ela daqui a pouco. Fazer o teste, fazer somente o PCR para a FeLV, adianta? Pessoal, não adianta, por quê? Porque o PCR ele dá positivo em 3 situações. A gente tem a infecção transitória ou infecção primária, e nessa primeira infecção, depois ou o paciente vira regressivo ou ele vira progressivo, tá bom? O PCR ele dá positivo nos 3 momentos: na transitória, na progressiva e na regressiva. O que o PCR vai dizer? Esse gato já teve contato com o vírus da FeLV e ele tem DNA proviral. É isso que ele vai dizer. Então só o PCR, um único exame em um momento aleatório, não me diz nada. Se ele der positivo, você não sabe me dizer se ele é transitório, se ele é progressivo ou ele é regressivo, porque o PCR ele dá positivo em todas as situações. FeLV, você nunca faz o diagnóstico com um único exame em um único momento. Tá bom? Então fazer só o PCR não adianta. É lógico que você fazer o PCR dá negativo, você sabe que esse gato não tem FeLV. Ele não teve contato, não tem DNA proviral. Isso é interessante, tá bom? Mas agora, se ele der positivo, cara, você não vai saber em qual estágio que ele tá. Você não sabe dizer se ele tá na infecção primária, você não sabe dizer se ele é um progressor ou se ele é um regressor. Então, o PCR sozinho não adianta em nada, tá bom? E o PCR, pessoal, eu faço de sangue total ou de medula? Pessoal, pode fazer de sangue total. Na infecção transitória, esses gatos têm os linfócitos monócitos contaminados. E esses linfócitos e monócitos ficam circulantes por anos e anos e anos ali na circulação. Certo? Então quando você faz um PCR de sangue total, você detecta o DNA proviral destas células que foram contaminadas. Então pode ficar tranquilo, faz de sangue total. Agora, você vai fazer de medula quando? Eu tenho um paciente que está com imunossupressão assim, ferrada. Tem um SNAP aqui que deu negativo, mas ele está com uma leucemia. Ele tem que fazer uma punção de medula, está com imunossupressão ferrada, que eu quero fazer uma punção de medula para ver se eu não acho alguma coisa. Aí você aproveita aquela punção de medula e já manda fazer um PCR de medula, tá bom? Mas assim, você puncionar a medula só para fazer, não tem necessidade. Pode fazer de sangue total, sensibilidade altíssima, tá bom? Aqui eu já respondi essa aqui, se o regressor ativo e vira infectante. Então vamos lá. Essa pergunta é importante. Depois de toda a explicação da aula de FIV-FeLV, o pessoal perguntou o seguinte: o que é um DNA proviral?
Pessoal, retrovírus, para ele se replicar, ele precisa usar a maquinaria celular da hospedeira. Ele precisa usar o DNA do hospedeiro para se replicar. Então, a FeLV é um RNA. Quando ele entra no citoplasma, ele usa uma enzima que chama transcriptase reversa, que vai transformar essa fita de RNA em uma fita de DNA. E aí ela vai incorporar e vai fundir com o DNA do hospedeiro, vai fazer uma incorporação com o genoma do hospedeiro. É como se você tivesse o DNA do gato aqui, esse DNA que foi formado pela transcriptase reversa vai vir aqui e vai se alocar em uma parte do genoma do hospedeiro. E esse DNA viral que está fundido com o DNA do hospedeiro, a gente dá o nome de DNA proviral, tá bom? Presta atenção, não é o vírus que está ali, é um DNA proviral. É uma fita genética que é capaz de transcrever um vírus, tá bom? Transcrever um vírus em forma de RNA que vai contaminar outras células. Então, quando você faz o PCR, você detecta esse DNA proviral, esse material genético viral que incorporou no genoma do hospedeiro, da célula do hospedeiro, tá bom? E vamos lá para a dúvida mais importante do dia. Eu testo e vacino. Vacino, testo. Se o proprietário não quiser testar, o que eu faço? Eu acho que a coisa mais importante, a coisa mais certa que já inventaram no mundo é o miotestor. Tá bom, pessoal? É muito certo, a gente não tem o que discutir sobre isso. Agora, testa ou vacina e testa? Testa, é super importante que você vacine primeiro, você teste primeiro antes de vacinar, tá? Por quê, pessoal? Se o paciente... aí entra numa briga muito séria, né? Luiz, se o gato for regressivo e eu fizer uma quíntupla, ou se ele for progressivo e eu fizer uma quíntupla que tem vacina contra a FeLV, eu posso piorar o quadro dele? Eu posso fazer ele progredir na doença? Não, isso é mito. Qual que é o grande problema da gente vacinar os pacientes positivos? Se você vacina antes de testar, você não sabe qual que era o estado imunológico daquele paciente naquele momento, se ele era positivo ou não. Se ele fosse positivo, você vacinou com a quíntupla, depois de um tempo, esse paciente pode dar positivo. Caso ele fosse positivo, ele começa a manifestar a clínica daqui a um tempo. E aí, faz o teste, daqui a um tempo esse teste dá positivo. O que aconteceu? Foi a sua vacina que não foi eficaz? Ou ele já era positivo? Não tem como você saber. E aí você pode ter situações de proprietários alegarem a qualidade da sua vacina. Uai, eu vacinei com as 2 doses da quíntupla, igual o Dr. Luiz me falou. Meu gato pegou FeLV? Então essa vacina não funciona. E aí a gente fica naquele velho, pior problema ainda, que é os proprietários não quererem vacinar. E aí começa aquele negócio, ó, eu vacinei, não funcionou. Então começa o proprietário a se questionar da eficácia da nossa vacina, que tem eficácia, sim, a gente sabe que a nossa vacina é extremamente eficaz, tá bom? E aí a gente tem as situações chatas, porque, pessoal, já não aconteceu comigo, graças a Deus, mas já aconteceu com colegas meus, de depois dar positivo e questionarem a vacina. Tipo, a vacina não presta, não armazena da maneira correta, mas não testou antes. Às vezes esse gato já era positivo antes, cara. Então isso é muito complicado. Por isso que é tão importante você testar ele, fazer um snap antes de vacinar. Mas, Luiz, o cara não quer testar. Ele não quer testar antes por vários motivos. Pode ser porque ele realmente não quer, mesmo você explicando tudo para ele. Ou a pessoa não tem condição. Vamos supor uma pessoa que tem situação comum. Estou jogando alto, mas é uma situação comum. 20 gatos. E aí ela resolveu pegar o 21º. Testar só esse adianta? Cara, não adianta, tem que testar todo mundo. Então a pessoa muitas vezes não tem condição de deixar tudo, para fazer todos os testes, até Snap PCR em todo mundo, fica muito oneroso para esse cliente. Raríssimos vão ter condição de fazer isso. Então, alguns não vão querer porque realmente não querem, e alguns não fazem porque não tem condição financeira. Nessa situação, eu faço o quê? Eu faço a quíntupla. Porque se ele for negativo,
você está imunizando. Se ele for positivo, não está acontecendo nada, está imunizando para as outras 4 cepas, clamídia, calicivirose, panleucopenia e calicivírus. Tá imunizando para os outros 4 e não está indo bem para a febre, não está adiantando nada, ele só está gastando mais caro numa vacina. Contudo, no local da vacina, eu coloco uma observação. Luiz, você que faz termo? Termo é foda, né? Porque você pensar assim, ó, o ideal é fazer o teste. Não quero fazer. Então você assina pra mim um termo que você não quer. Da minha opinião, gera um pouco de conflito, embora seja o resto. Só que no cartão de vacina da pessoa, tem o seu carimbo, não tem? Então o que eu faço? Eu prego o rótulo e coloco uma observação. Foi optado pelo proprietário por não realizar os testes SNAP. Então, embaixo do rótulozinho, eu coloco o rótulozinho um pouco mais para cima, né? E embaixo eu coloco essa observação, tá bom? Ou então você pode colocar abaixo da sua assinatura e do seu carimbo, tudo, alguma coisa que esteja isso registrado, tá bom? Porque é importante para você, porque depois não tem o risco de ninguém vir falar para você que a sua vacina não prestava. Alguém diz para mim as horas aí. Para gasto também tem vacina importada e nacional. Qual que é a sua opinião? Olha só, para minha opinião, vacina para gato é MSD e Pfizer, tá bom? Então, trabalho nisso aí que a gente vai ter muito sucesso. 12h45, então, bora lá. Eu vou fazer aqui, tem algumas poucas perguntas sobre a aula de intoxicação medicamentosa, mas eu vou responder porque tem umas perguntas que são importantes aqui, olha. O tratamento do enema fosfatado. Pessoal, o enema fosfatado, lembrando que o excesso de fósforo vai causar uma hipocalcemia aguda e o excesso de sódio vai desregular a regulação de sódio e potássio aí. A primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte: tratar um paciente com enema fosfatado assim, sem hemogasometria, vai ser um pouco difícil. Porque você pode até mandar para o laboratório para fazer o cálcio, tudo, por bioquímico, só que demora demais. Então a gente precisa de hemogasometrias seriadas nesse paciente para saber como é que estão esses níveis. E o tratamento é sintomático, pessoal. Você tem que recuperar os níveis de, principalmente, cálcio. O cálcio desse paciente vai estar lá no chinelo. Você tem que recuperar bastante o cálcio desse paciente, tá? Vou terminar aqui, depois eu vejo a pergunta da Mariana aqui. Então tomar muito cuidado com isso. Agora, enema fosfatado, pessoal, qual que é o grande problema? Que ele faz o enema fosfatado em casa e ele demora para levar para você. Acostumem e não sofram com isso. A maior parte dos pacientes que chegam para você com enema fosfatado, eles morrem porque o proprietário demora muito para chegar. Quando ele chega para você, o paciente já está em estado comatoso, já está em tetania, sabe, já está em situações muito agressivas. Eu falo que a maior parte desses pacientes, já salvei alguns, tá? Mas a maior parte deles já chegam praticamente mortos pra gente, porque demora para trazer, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso. Mariana, segura aí, eu vou responder aqui sobre o paracetamol. Vamos aqui, a Bárbara perguntou, qual que é a melhor opção para substituir fit enema em gás? Você pode usar, pessoal, principalmente soro aquecido, óleo mineral. Melhores coisas para você usar, tá bom? Nada à base de fosfato pode ser usado. Nada. O fit enema é uma opção, tá bom? Mas eu só uso soro aquecido e tenho um resultado altíssimo. Eu vou responder só do paracetamol aqui, pessoal, que aí eu respondo a pergunta de vocês. Porque a pessoa que me perguntou do paracetamol está aqui. Sempre vou precisar fazer transfusões de sangue em gatos com intoxicação por paracetamol? Nem sempre. Se for uma intoxicação muito aguda, você vai ter uma formação muito grande você vai ter uma oxidação muito grande de hemoglobina que não vão transportar oxigênio. Nessa situação, você pega pacientes que estão com hemoglobina normal, hematócrito normal, solução de glicerina também pode usar, tá? E hemoglobina normal, hematócrito normal. E esses pacientes são cianóticos. Eles estão cianóticos por quê?
Cara, porque eles não estão transportando oxigênio, aquelas hemoglobinas estão oxidadas. Então você tem que fazer uma transfusão de sangue nesse paciente para dar novas hemácias, para dar mais hemoglobina para esse paciente. O grande problema é que esses pacientes, mais cronicamente, se você pega ele não foi uma intoxicação tão aguda, um pouco mais para frente, esses pacientes vão desenvolver anemia hemolítica. Então é comum que esses pacientes tenham que sofrer transfusões de sangue mais por causa de anemia hemolítica porque por causa de hipóxia, tá bom? Mas pessoal, isso vai variar do caso, tá bom? Você vai pegar um paciente, se ele não tá com hipóxia, não tá aí com cianose, tá estável, não foi uma intoxicação por paracetamol, dose muito grande, muito aguda, beleza. Tá tranquilo para você, naquele primeiro momento você não vai precisar, mas você tem que acompanhar, porque esse paciente tem uma hemólise intravascular muito importante com esses pacientes que... Calma, eu não posso ver a pergunta dos outros não. Ah, falando que dá anemia hemolítica. Então vai ter anemia hemolítica muito intensa e pode ser que ele precise de transfusão de sangue, tá bom? A Andrea falou assim, você falou vacina da MSD e da Pfizer, isso que eu quis dizer, Zoetis. Tá certo, pessoal, me desculpa. A Pfizer é o laboratório só. Então vamos lá. Vamos ver, a Mariana perguntou assim, fiquei na dúvida. Tinha entendido que não era ideal vacinar o gato não testado por causa do seu estado imunológico e tal se for positivo. Calma aí. Que não era. Tinha entendido que não era ideal vacinar o gato não testado por causa do estado imunológico dele. Não, na verdade a gente não testa o gato. A gente não vacina o gato não testado porque a gente não sabe o estado imunológico dele. O problema é que depois a gente não sabe a eficácia da vacina. Se depois ele era positivo e o teste deu positivo depois, cara, a gente não sabe o que está acontecendo. A gente não sabe se foi a vacina que deu problema ou se o gato já era positivo. Agora, se por algum motivo ele era positivo e você fez a vacina quíntupla, não vai fazer mal para ele. Tá bom? Por isso que eu falo assim, se o proprietário não quiser, vacina com a quíntupla. Porque se ele for negativo, tá imunizando. Se ele for positivo, não fez, ele pagou mais caro numa vacina. Ele pagou mais caro numa quádrupla. Luiz, fiquei na dúvida, por que a mãe não passa o vírus FIV pro filhote? Presta atenção, nessa fase, tá? Na fase assintomática. Na fase assintomática, as mães têm um alto nível de anticorpos anti-FIV. Porque eles têm. O que vai acontecer na FIV? Entra aí, a FIV começa a replicar no organismo, tem uma ação imunológica do organismo, tem produção de anticorpos e consegue barrar a replicação viral. Só que não barra 100%. O vírus vai replicando ali de pouquinho em pouquinho nos linfócitos. De pouquinho em pouquinho. E nesse pouquinho em pouquinho demora 7 anos. Até ele causar uma desregulação de CD4 e CD8. Nesses 6, 7 anos é uma fase que a gente fala de assintomática, que tem um alto nível de anticorpo anti-FIV. Então, esse gato, essa mãe gata, passa esses anticorpos pro filhote e esse alto nível de carga de anticorpos anti-FIV faz com que você tenha uma pequena carga viral circulante. É só um pouquinho de FIV que tem ali, tanto que esses pacientes ficam assintomáticos. Só que é um pouquinho que está replicando, está causando estrago de pouquinho em pouquinho. Como é pouquinho o FIV que tem ali, dificilmente passa para os filhotes. Pode passar? Pode, mas não é comum passar. Agora, quando você já está na fase de imunodeficiência, que é quando teve desregulação, você não tem mais anticorpos anti-FIV, que tem ali, aí a carga viral desse paciente vai lá nas alturas. Aí é muito comum você ter contaminação do filhote. Deixa eu ver aqui. O gato progressou, ele elimina no ambiente ou é só por contato? Não, ele elimina no ambiente. Depois que o progressor e o vírus chegou lá na medula, depois na medula óssea ele replica, ele vai para tudo quanto é glândula do corpo. Então sai urina, sai fezes, sai em glândula lacrimal, sai secreção nasal, sai em tudo quanto é secreção do corpo, tá bom?
felve, depois que ele está progressivo, pode ser por contato direto, por mordedura, né? Ou por eliminação no ambiente, comer nas mesmas vasilhas, por exemplo. Agora a Adriane fez uma pergunta que nossa, essa é aquele. A gente sempre tem medo de alguém fazer umas perguntas, né? Não entendi porque intoxicação por paracetamol causa edema. Adriano, se você souber, você me fala, principalmente edema de face. Eu já procurei isso em um monte de lugar, nunca descobri por quê que causa esse edema de face, tá bom? E somente hemólise extravascular que vai causar icterícia. Nesse caso, tem dois momentos, tá? Primeiro ele vai gerar uma hemólise intravascular, depois ele causa uma lesão hepática, né? Então ele pode ficar ictérico por causa de liberação dos compostos da hemoglobina, tá bom? E aí você tem uma icterícia pré-hepática, só que dependendo da hora que você começou a tratar esse seu paciente com intoxicação por paracetamol, às vezes não deu tempo e já causou lesões oxidativas do fígado muito grande. Então esse paciente pode gerar uma hepatite também por causa disso e ficar ictérico, tá bom? Mas primeiro você tem a hemólise, é um passinho. Primeiro é a oxidação ali da hemoglobina, hipóxia, hemólise, lesão hepática. Só que a hemólise e a lesão hepática são mais ou menos ali, quase ao mesmo tempo, tá bom? Que acontecem ali. Mas você pode ter icterícia tanto pela destruição das hemácias, tanto pela lesão hepática posterior, tá bom? Com que idade você testa o filhote para FIV-FeLV? E aí, essa pergunta varia, né? Porque eu testo sempre 30 dias depois que eu entrei em contato com o filhote, que se pegou esse filhote, né? Faz a quarentena, né, de 30 dias, deu 30 dias que pegou esse filhote, faz o teste. Vamos lá. Qual deve ser o nível de isolamento do gato esperando para fazer teste de FIV-FeLV? Na mesma casa, mas em cômodos separados é o suficiente? Sim, pessoal, é o suficiente. Eu vou explicar para vocês por quê, tá bom? Lógico, a gente tem que tomar cuidado, principalmente com higienização da mão, higienização das vasilhas e tudo, mas o vírus da FeLV, pessoal, ele é, assim como qualquer outro retrovírus, ele é sensível no ambiente. Então ele não consegue ficar muito tempo no ambiente, tá bom? Ele desintegra, ele morre. Fora no hospedeiro ele não fica muito tempo. Então é importante que você faça o isolamento do gato, tudo, mas assim, colocar num cômodo da casa separado é o suficiente, tá bom? Não é tipo Covid-19 não, que tem que isolar total, higienizar com álcool inteiro. Mas logo, mexeu no gatinho, tudo, vai lá, vai sair, higieniza, limpa as mãos com álcool, tudo tranquilo e vacina os outros gatos da casa que são negativos para quíntupla. Olha só que massa que a pergunta aqui. Eu tenho uma dúvida sobre a eliminação do vírus da FIV no ambiente. Se é como na FeLV e forma de transmissão precisa ter algum ferimento. Pessoal, a FIV, sim, a FIV você tem que ter uma inoculação viral, tá? O local onde mais tem FIV é na saliva. Tanto que o pessoal fala que a FIV é transmitido pelo coito, né? Pela relação sexual entre gatos. A gente sabe que na verdade não é isso, tá bom? Não se sabe exatamente como a relação sexual em si, pênis, vulva, causa essa contaminação. Isso não está certo. Mas o que se sabe pessoal, quando o gato macho vai cruzar com a fêmea, ele gruda nas costas dela e faz o quê? Morde a nuca. Nesse momento que ela morde a nuca da fêmea para deixar ela quieta, deixar ela parada, ele causa inoculação, tá bom? Olha que legal, vamos ver a hipótese da Adriana. Pode ser pela lesão hepática, diminuir a síntese de proteína. É uma excelente hipótese. Gostei, mas por que isso acontece principalmente na face? Sabe, eu não entendo. Eu juro que eu já procurei isso, eu não tenho essa resposta. Não é maldade, eu já procurei bastante disso, mas eu não sei. Mas se alguém souber, por favor, me fala. Por que a intoxicação por paracetamol causa lesão, principalmente de face e membros?
A Yasmin falou assim, mas testa o filhote mesmo antes dos 6 meses de idade, mesmo sabendo que ele pode dar falso positivo. Aí, o que acontece? A gente tem muito FIV, a gente tem FIV, mas o nosso principal problema é FeLV. O que é o problema? Você pega o filhote, depois de 30 dias você faz o teste, para você ter certeza. Se ele der positivo para FIV, aí quando ele tiver 6 meses ou mais, aí você repete o teste, tá bom? É isso que a gente faz. Porque o problema, por mais que a gente tenha FIV no Brasil, pessoal, o nosso problema hoje é FeLV. Não estou falando para vocês menosprezarem FIV, mas ruim aqui. Mas FeLV é um problema muito sério. A quantidade de animais FeLV positivo que a gente está tendo é absurda. Absurdo, pessoal. Eu não sei na cidade de vocês aí. Aqui em Goiânia, ainda mais para mim que atendo só gato, é FeLV todo santo dia. Então a coisa tá ficando. Sabe aquele ditado, a porra tá ficando séria? A porra realmente tá ficando séria quando a questão é FeLV aqui no Brasil. E a coisa tá só piorando, parece. Então por isso que eu não tô falando pra vocês menosprezarem FIV, mas saibam o mais cedo possível se esse paciente é FeLV ou não. Agora, Mariana, o Rio é foda, o Rio tem tudo aí, né? O Rio tem. Tem FeLV pra caramba, tem esporotricose pra caramba, tem leishmaniose pra caramba. O Rio de Janeiro é foda, tem tudo aí, cara. E é mais. Nossa, aqui em Goiânia a gente não tem espora, uma das coisas que eu dou graças a Deus, sério. Mexer com espora é tenso. Senhores, olha só. Eu coloquei aqui as principais dúvidas da maratona. Lembrando que assim, eu fiquei muito, muito, muito feliz com o resultado. Quase 5 mil pessoas que assistiram às 3 aulas, tá bom? Esse foi o número que assistiu às 3 aulas, então para mim isso é maravilhoso que eu consegui ter esse resultado magnífico. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Eu quero dizer que vocês estão totalmente livres. Para ter alguma dúvida, manda para mim no Instagram, não precisa ter vergonha, tá bom? Hoje, a gente abriu o parcelamento do boleto em 12 vezes pro programa Medicina Felina Online, tá bom? Isso é para finalizar porque tá sobrando só 3 vagas, agora a gente só tem 2, e para finalizar a gente começou a parcelar esses em 12 vezes pro pessoal que estava tendo dificuldade. Eu sei que vai acabar as inscrições, hoje já vai acabar, e a gente já vai começar sexta-feira a abrir as listas de espera para a próxima turma. A gente não sabe se vai abrir esse ano ainda, tá bom? Mas a gente deixa na lista de espera que vocês vão ser avisados quando abrirem inscrições. Mas se você ainda tem vontade de fazer, corre, fala comigo ou faz lá pelo link que está na bio, porque a gente só tem 2 vaguinhas só. 2 vaguinhas, acabou, a gente encerra as inscrições. Muito obrigado, pessoal. Sexta-feira a gente vai ter uma live, outra live, tá bom? Porque em uma live não deu para tirar todas as dúvidas, ainda tem muito mais dúvida, pessoal. Você vê isso aqui é uma folha, eu tenho outra folha ainda de dúvida, então a gente vai continuar tirando as dúvidas na sexta-feira de noite. Se eu não tirei a sua dúvida ainda, não tem problema, espera que provavelmente a sua dúvida está na sexta-feira. Eu coloquei todas as dúvidas que me mandaram, eu coloquei aqui nesse papel. Só que em 1 hora eu sabia que eu não ia dar para responder todas as dúvidas, tá bom? Se você ainda tem alguma dúvida, ficou com dúvida, manda aí no meu direct que eu vou colocar aqui no papelzinho e a gente manda brasa. Beijo, pessoal, obrigado, já vou colocar no IGTV essa live agora para quem quiser assistir de novo.